Eleições Regionais 2020. A entrevista. Muito boa tarde, sejam bem-vindos neste domingo, primeiro dia oficial da campanha eleitoral para as eleições regionais de 25 de outubro, ao espaço de entrevista no Rádio Clube de Angra com os cabeças de lista dos diversos partidos e coligações que concorrem pela Ilha Terceira a estas eleições. Hoje é nosso convidado o Dr. Sérgio Ávila, cabeça de lista do Partido Socialista pela Ilha Terceira. Doutor, muito boa tarde. Em primeiro lugar, obrigado por ter conseguido na sua agenda neste primeiro dia de campanha um espaço para vir ao Rádio Clube de Angra dar conta daquelas que são as principais bandeiras e o grande projeto político que o Partido Socialista terá para apresentar aos terceirenses nos próximos dias. Começava exatamente, se calhar, por lhe perguntar que grandes bandeiras são aquelas que o Partido Socialista, vindo já de um longo período no governo, tem ainda para apresentar aos terceirenses como novidades neste tempo pré-eleitoral. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, permitam-me cumprimentar todos os ouvintes do Rádio Clube de Angra, dizer que é com imenso prazer que aqui estou e também felicitar o Rádio Clube de Angra por este trabalho que tem tido no âmbito do acompanhamento deste período de pré-campanha e início de campanha eleitoral. Muito obrigado. Tem feito um esforço extraordinário, com isenção, com equilíbrio e essencialmente procurando dar a conhecer a todas as intenções de todos os partidos concorrentes e assim contribuindo para a valorização da nossa democracia e incentivando a participação de todos. Por isso estão efetivamente parabéns toda a equipa, não só diretiva, mas com todos aqueles que trabalham nesta casa. Muito obrigado. E neste contexto eu gostaria de dizer que o projeto do Partido Socialista para a Ilha Terceira assenta na conciliação de duas estratégias que têm que ser complementares e que são desafios que têm que ser colocados ao mesmo tempo. Por um lado, o primeiro desafio, que é um desafio que resultou da situação de emergência que se vive a nível mundial, no âmbito da pandemia Covid-19, e que faz com que a nossa prioridade se coloque ainda naquilo que foi os esforços que analisamos nos últimos 7 meses. No caso concreto da Ilha Terceira, para primeiro salvaguardar a saúde de todos os terceirenses, salvaguardar o emprego e por essa via também salvaguardar o rendimento disponível das famílias. Para aquilo que vemos um pouco a acontecer pelo mundo inteiro, não chegue à nossa terra, possamos continuar este caminho de segurança e de proteção que temos vindo a empreender desde março. Uma proteção na saúde, fator essencial e fundamental, mas também uma proteção em termos de apoio à manutenção do emprego, à manutenção do rendimento disponível, para que esta situação de saúde e crise sanitária não tenha efeitos ou minimize ao máximo no limite das nossas competências, dos nossos recursos, negativos, os impactos primeiro na saúde, e temos conseguido, segundo na questão do emprego, e temos conseguido, e terceiro na questão da manutenção do rendimento disponível das famílias, que penso que também toda a gente reconhece que temos conseguido, ao contrário do que se verifica e se vê um pouco por todo o mundo. Esta é a primeira agenda e é a prioridade absoluta. E falar de uma estratégia para os próximos tempos sem ter em conta esta realidade que vivemos, este desafio que se mantém, e não saberemos, infelizmente, só a ciência o poderá dizer até quando, é irrealista e, portanto, essa será a prioridade. Mas esta agenda deve ser complementada com outra agenda de retoma total da situação que tínhamos antes de março. E neste contexto, aquelas que são as nossas prioridades assentam, em primeiro lugar, em reforçar a criação de emprego, e eu gostaria de fazer esta abordagem analisando aquilo que aconteceu ao longo dos últimos 3 anos, para fazer um ponto para o futuro. Não podemos analisar o futuro sem analisarmos aquilo que aconteceu nos últimos 3 anos, ou seja, nesta legislatura. Nós temos hoje na Ilha Terceira, tínhamos no final de 2019, menos 540 terceirenses desempregados que tínhamos no início desta legislatura. Ao longo destes primeiros 8 meses deste ano, esse número se tem mantido. E, por outro lado, também temos hoje menos 940 beneficiários de rendimento social de inserção, ou seja, pessoas que não carecem desse apoio extraordinário em termos de rendimento, do que tínhamos no início desta legislatura, ou seja, menos 940 terceirenses a beneficiar no rendimento social de inserção. Antes de prosseguir, Sr. deixe-me interromper-lhe para dizer isso. O Bloco de Esquerda, no fim desta semana que está a terminar, denunciou que esses números não corresponderiam à verdade, porque no período de confinamento todos os que estavam considerados como desempregados passaram a ser considerados como inativos, uma vez que não podiam, enfim, aparecer ao centro de emprego, às chamadas do centro de emprego, ou intervir
entrevistas de emprego. Bate certo esta análise? Essa análise não faz qualquer sentido e basta falar com qualquer pessoa que está inscrito no centro de emprego, porque até perceberia que essa análise poderia ser no mês de março e de abril, onde houve efetivamente um confinamento total, mas a partir de maio isso deixou de acontecer. E os dados que eu me refiro os dados do final de agosto deste ano, ou seja, do último mês que é conhecido. Nós temos neste momento 1.416 terceirenses desempregados, quando tínhamos em 2016 1.954, são os números reais, e não são números, são pessoas, são vidas. E o que, evidentemente, nós temos consciência do enorme desafio que temos pela frente, para fazer face a esta situação de arrefecimento da economia mundial, que tem impacto cá, tem impacto essencialmente no setor do turismo, tem impacto nos outros setores, mas esta realidade nós conseguimos manter e não tem nem a ver eu não vou aqui entrar em disputas partidárias porque interessa a objetividade das coisas. Mas, sim, e a partir de amanhã temos muitos debates pela frente, com certeza a oportunidade para debater. Os dados são de final de agosto, portanto não tem nada a ver com o confinamento, que o confinamento acabou, no caso concreto da Ilha Terceira, no início de maio. Portanto, mas na prática a economia só foi capaz de gerar em 4 anos 540 postos de trabalho, é isso que estes números estão a traduzir? Conseguiu reduzir em 540 o número de desempregados. Não tem a ver diretamente com o número de postos de trabalho criados, porque o número de postos de trabalho criados pode ser superior a esse. O registro que eu estou-me a referir é o registro de inscritos, desempregados inscritos nos centros de emprego, porque é esse o dado que há por ilha. O outro dado que há é do Instituto Nacional de Estatística, mas é pela região e não repartido por ilha. Este é o dado objetivo e não é uma estatística nem uma sondagem, é pessoas concretas, com o seu nome, com a sua vida, com a sua morada. É esta a realidade. Grande parte desse número e outra questão que também já agora problemas de ocupação da administração pública. Veja como eu adivinhei a questão que ia colocar. São tão transparentes. E nós temos neste momento temos menos desempregados e temos menos 153 ocupados. Ou seja, temos menos 540 desempregados e menos 153 ocupados. Portanto, esta questão de que os problemas ocupacionais é que está a fazer reduzir o desemprego não é verdade, porque efetivamente conseguimos ter menos desempregados e menos ocupados. Mas, se me permitem, eu só falei nestes números para falar de futuro. Sim, como é óbvio. E nós temos reduzido muito. Temos, repare, em relação só a 2014, são menos 1.298 terceirenses desempregados, menos 48%. Mas o importante é que ainda temos 1.400 terceirenses desempregados. E é essa que é a parte importante. E a prioridade que damos precisamente aí da nossa estratégia é um desenvolvimento que deve assentar nos 3 setores produtivos. Primeiro, um desenvolvimento e valorização do setor primário. Por isso, ainda recentemente, apoiámos e irá-se iniciar a construção de uma nova fábrica de laticínios da Ilha Terceira. Essa fábrica é fundamental para aumentar a concorrência e por essa via fazer aumentar o preço de aquisição de leite aos nossos agricultores e por essa via aumentar o rendimento das explorações agrícolas, diversificando depois a valorização do produto que decorre do leite, e é um fator fundamental e estratégico para a nossa economia e para a criação de emprego e de rendimento na Ilha Terceira, porque a agricultura tem um efeito multiplicador muito acentuado. O segundo aspecto tem a ver com o setor das pescas. No último ano, de 2019, o montante de valor pescado em primeira lota foi de 6 milhões de euros, mais 1.100.000 do que no início desta legislatura. Nós estamos a fazer um percurso de valorização bastante significativo de pescado, é mais 1,1 milhões de euros de rendimentos dos nossos pescadores neste espaço de 3 anos, o que quer dizer que o peixe, não podendo ser aumentada a quantidade para as questões que se conhece de cotas comunitárias, está a ser mais valorizado. É outro aspecto fundamental. E depois a criação de emprego deve assentar cada vez mais nos setores que são produção de bens e serviços transacionáveis, ou seja, aquilo que daqui podemos produzir para o mundo. Isto faz com que se pode captar emprego mais qualificado, pode-se captar mais jovens para o trabalho na Ilha Terceira e para se fixarem cá, e só estes 3 projetos que tenho referido, o Terinov, com 42 empresas que já estão instaladas, o Terceira Tech Island e outros projetos empresariais de grande dimensão na área tecnológica já criaram neste período 370 postos de trabalho de jovens qualificados. Muitos deles para esta via voltaram à sua terra, muitos até nem eram de cá e vieram viver para
a ilha Terceira, e a Terceira é já neste campo um referencial muito significativo em termos de produção e de valorização de empresas e de instalação de empresas na área tecnológica. É o futuro, é um caminho fundamental. Nisso. Estas empresas têm-se valorizado muito pelo facto de serem exportadoras do meio do Atlântico para qualquer parte do mundo. E a região está a beneficiar da instalação destas empresas, ou seja, ao nível da administração regional mesmo, e aí com certeza falará com maior conhecimento, mas ao nível das próprias empresas privadas, do tecido empresarial privado regional, estamos a aproveitar o potencial tecnológico e inovador que estas empresas nos podem também conferir, ou ainda em termos internos não demos bem conta daquilo que temos à nossa volta? Eu acho que nós temos uma enorme potencialidade, mas este desafio que se coloca nessa área da programação é um desafio e a competitividade é à escala mundial. Daqui está-se a produzir programação, software e outras áreas. No Telenor tem empresas que estão neste momento a produzir, olha, ainda recentemente, na última semana, foi lançada um produto inovador aqui da Terceira para o mundo, que é um novo produto na área de caixas para gatos. Dos gatos, sim, exatamente. Que é um projeto inovador à escala mundial e ganhou o prémio já de empreendedorismo. Mas daqui também se está a monitorizar redes de caminhos de ferro em Portugal e noutros países. Daqui se está a produzir engenharia para, por exemplo, para o estado de Nova Iorque. Daqui está o que nós temos que todos perceber é que a globalização tem riscos, mas também tem enormes oportunidades. E se no passado nós teríamos que, e este é o grande desafio do futuro, para a fixação de jovens qualificados, com bons empregos bem remunerados, é daqui podemos, em muitas áreas, não só em todas, obviamente, nas áreas que não há barreiras de entrada e à saída, podemos aqui trabalhar para o mundo. E, portanto, o nosso universo, a nossa concorrência é à escala mundial. E sendo à escala mundial, não é relevante que essas empresas instaladas produzem para o nosso mercado local. O nosso mercado de ilha, só um mercado de ilha sempre pequeno na escala mundial. Portanto, sim, só podemos crescer e valorizar... Empresas como Infosistemas, por exemplo, ou outras que trabalham na área de softwares para a saúde, pode a região, por exemplo, beneficiar desse know-how, desse conhecimento para programas próprios de gestão, de software... Mas este mercado é um mercado que o seu potencial de crescimento nunca se fará para o mercado regional ou para o mercado local. Sim, dada também a nossa reduzida escala, como é óbvio. Por exemplo, há muitas destas empresas, o sistema financeiro de alguns países, nomeadamente da África e de Ásia, está a ser feito aqui na Ilha Terceira, na Praia da Vitória. Há empresas aqui a trabalhar em equipe, produzirem aqui diretamente para bancos nacionais de vários países. Software na área financeira e muitas outras. No caso concreto, tudo isso considera que, por exemplo, o Terceira Tech Island é um projeto bem entendido pela população em geral? Ou as pessoas acham todas que são um grupo de empresas que o Governo desesperadamente está a ir buscar para tentar combater de facto a situação, ainda da base das lajes? As pessoas têm conhecimento daquilo que acontece à volta delas? Eu penso que as pessoas que vão conhecendo o projeto têm, e mais do que eu falar, falam as 370 pessoas que neste momento criaram um emprego e vivem nesta ilha com um emprego qualificado nestas áreas. Muitos deles nem regressaram à sua terra depois de muitos anos lá fora. Muitos estão agora a regressar. Muitos estão, por exemplo, no âmbito do Air Center. Tem pessoas que vieram de Itália, que viviam noutros países e que estão aqui a trabalhar. Estão daqui a trabalhar para o mundo. Neste caso, uma área mais científica e de projetos de investigação internacional. E isso, o caminho para dar continuidade é fundamental. Outro vetor fundamental é, sem dúvida, o desenvolvimento do turismo. É bom lembrar que a Ilha Terceira, até ao final do último ano, era a Ilha dos Açores onde o turismo mais cresceu. Nós tivemos, no final de 2019, no último ano, mais 103 mil dormidas do que em 2016. Mas também vinhamos, se o doutor permita-me, de uma situação um bocadinho pior do que se calhar algumas concorrentes. Mas é que mais cresceu, 35%. O número de passageiros desembarcados na Aerogás Civil das Lajes foi no último ano, mais 72 mil passageiros desembarcados que foi em 2016, 3 anos antes. E essa trajetória estava, como sabe, a reforçar-se este ano, no início deste ano, com as ligações diretas. Quase que precisa de uma bruxa, não é? A gente sempre que está num processo de há qualquer coisa, e nos últimos anos temos sido muito vítima disso. Não, temos, e é isso que temos enfrentado. Como é que voltamos a pôr, no caso do turismo em concreto, estes números outra vez a crescer perante o cenário desta dimensão mundial? Com este cenário mundial, primeiro temos que resolver essencialmente o problema a nível mundial do Covid, para sermos realistas. Mas depois disso está ultrapassado, é uma coisa que ganhamos. Foi a segurança. Os turistas cada vez mais vão procurar um destino seguro e de natureza. Se o destino seguro e de natureza era um destino que nós já vendíamos antes,
e que tinham um determinado segmento de mercado com apetência, hoje em dia, depois de passar esta realidade muito dura da pandemia, e em muitos países que assentem de forma muito forte, Espanha, França, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, etc., que são os nossos principais mercados emissores, nós temos aqui um destino que podemos vender como destino seguro. E isso vai implicar a capacidade de valorização muito mais esse destino. Acredito que o turismo deixará de ser feito nas grandes cidades e nas grandes multidões. Os turistas cada vez mais vão escolher sítios como a Ilha Terceira e como os Açores para passarem as suas férias em segurança. E isso faz com que nós possamos alavancar ainda muito mais este crescimento do turismo que tínhamos até ao longo dos anos. Evidentemente estamos a passar este período onde isso não acontece e a retoma da segurança de viajar não se fará de um dia para o outro. Mas fazendo-se, fará-se para destinos seguros, onde a natureza seja o fator fundamental, que é o caso dos Açores e é o caso da Ilha Terceira. E com as ligações e a retoma das ligações que tínhamos, das operações que tínhamos, particularmente de inverno, e que estava a fazer crescer muito o turismo na Ilha Terceira, por exemplo, com os Estados Unidos e com o Canadá, e que este ano, como já estava programado e anunciado, iam ser não só reforçadas, como fazendo ligação direta com cidades europeias, é o caminho a seguir. Retomando alguma normalidade no desenvolvimento do setor do turismo, penso que temos condições para crescer muito mais que crescíamos antes. E isso... Mas não há para já uma previsão, enfim, por mais pessimista que seja, nomeadamente para quem nos últimos anos, e foram muitos, aliás, muito recentemente também fez divulgar estes dados recentes relativamente aos investimentos privados na área do turismo, não há nenhum indicador, nenhuma previsão, por mais pessimista que seja, de quando é que nós podermos começar a sentir uma retomazinha, não? Ou seja, para estes empresários, muitos até em nome individual e familiar, a esperança que se dá a esta gente. A esperança que temos que dar e que temos feito é garantir e apoiar na totalidade a manutenção do emprego. Repare que uma microempresa na área do turismo terá este ano um apoio que irá corresponder a 14 salários mínimos por cada trabalhador, se for às medidas todas do Governo e se mantiver o posto de trabalho até ao final do ano. Cumulativamente, tem agora um outro apoio que é elogiado a nível nacional e que o resto do país, por exemplo, a Associação de Profissionais de Agências de Viagem estão a exigir que se aplique no continente, que é de um apoio durante 9 meses aos custos fixos da empresa, porque essas empresas, além dos custos com pessoal, que estão assegurados por via do apoio do Governo, desde que mantêm os postos de trabalho, têm também um apoio, têm na região um apoio complementar para os seus custos fixos, rendas, alugueres e outro tipo de despesas. E, portanto, o que temos que fazer nesta fase é manter a capacidade produtiva instalada, manter o emprego, um apoio público, claramente, porque as empresas não sobrevivem sem esse apoio. Se isso não tem rendimentos, não tem forma. É esse que temos que fazer, Exatamente. Esperando que a ciência, a nível mundial, consiga descobrir o mais rapidamente a vacina para ser feito. Nós temos recursos, nomeadamente ao nível da negociação deste novo período de programação de fundos comunitários, temos recursos necessários e disponíveis para manter este apoio à capacidade produtiva instalada durante o tempo suficiente para ultrapassarmos esta situação e retomarmos essa confiança. E essa confiança é dada, por exemplo, repare, 30% do investimento empresarial da região candidatado nos sistemas de incentivos foi na Ilha Terceira. 198 milhões de investimento privado empresarial que foi já aprovado, correspondente a 441 projetos de investimento privado só neste período na Ilha Terceira. E se virmos por áreas, na parte da animação turística, 41% do investimento empresarial da região foi feito na Ilha Terceira. 30% na parte da total, 31% na hotelaria e 30% na área da indústria. O que dá bem nota da confiança que existia até ao início desta pandemia, obviamente, e que continua a existir noutras áreas. Por exemplo, não está nestes dados a nova fábrica de leite, que é um investimento de mais cerca de 13 milhões de euros. Investimento privado. Todo este investimento é privado, o que dá sinal da confiança. Sim, mas não só na área do turismo. Sim. Mas grande parte, por exemplo, 120 milhões, estou a falar da divisão na Ilha de Terceira, 198, 120 milhões na área do turismo, 18 milhões na animação, 35 milhões na área da indústria. Dr. Sérgio Ávila, para os turistas chegarem cá, precisamos ter transportes. É sempre uma discussão, tem sido uma discussão nos últimos anos e tem sido uma das, enfim, diria, armas de arremesso dos partidos da oposição, nomeadamente ao governo socialista. De facto, este ano, 2020, havia um conjunto de novas operações para a ilha, já aqui referenciadas. Havia um reforço, inclusivamente, também da operação da própria Ryanair. Lá está iniciando uma nova operação para Londres. Tudo isso ficou muito, enfim, parado
lado à conta dessa situação. Como é que nós podemos, no caso do Partido Socialista, como é que pode dar esperança aos terceirenses, aos eleitores que nos ouvem neste momento, de que vai ser encontrada uma solução, sob o ponto de vista da melhoria das acessibilidades à ilha, em particular as aéreas, nesta primeira fase da nossa conversa? Isso não era uma esperança em relação ao futuro, isso é o que estava a acontecer. Repare que reafirmo, acessibilidades só aéreas. No último ano de 2019 desembarcaram no Aerogar das Lajes mais 72 mil passageiros. Sim, mas o abrandamento não pode levar a que as companhias deixem um bocadinho de parte numa retoma à terceira. Eu estou a comparar 72 mil passageiros em 2000, mais 72 mil passageiros desembarcados em 2019 que em 2016. Isto registra um enorme crescimento. Sim, mas este ano há um enorme decréscimo, como é óbvio. Mas é em todo o mundo. Olhando para a frente, como é óbvio, olhando para a frente. Todo o mundo. O que é que temos que fazer? Exatamente. Primeira coisa que já fizemos. Apesar desta conjuntura internacional, repare, por exemplo, a Ryanair está a fechar rotas no mundo inteiro e assegurou a manutenção das rotas para a Ilha Terceira e assegurará a manutenção da rota no novo ano para a Inglaterra. As operações que existiam do ano todo, que combatiam a sazonalidade para os Estados Unidos e para o Canadá, estão prontas a recomeçar quando a pandemia assim o permitir. E este plano de expansão que existia com operadores está pronto para continuar desde que a pandemia o permita. Portanto, havia também uma nova rota para Paris, através da Azores Airlines. Exatamente, essa. Mas essa, no Paris, a proposta para este ano implicava a ligação de 3 cidades dos Estados Unidos e Canadá com 3 cidades na Europa. Com paragem aqui, que permitia precisamente fazer este fluxo de ligação. E este plano está pronto para se retomar quando os efeitos da pandemia. Em termos de investimentos naquela Aerogar, há muita discussão nesta pré-campanha. À esquerda do PS defende-se a manutenção de uma gestão pública, à direita quer-se uma concessão a privados da Aerogar Civil das Lajes. Pelo meio temos sempre os militares da Força Aérea Portuguesa e o destacamento norte-americano. Como é que nós podemos eventualmente perspectivar um futuro de ampliação, de melhoria da operacionalidade da Aerogar e da própria política civil? E curiosamente a Aerogar teve obras de alteração precisamente para permitir este grande aumento de fluxos que se ia prever este verão. Se reparar, antes no mês de março, de fevereiro e março, a Aerogar Civil das Lajes teve obras de adaptação precisamente para permitir a chegada de vários voos internacionais ao mesmo tempo. E que tinha a ver com o planeamento que estava feito, já anunciado para o verão, que seria a chegar uma hora de cerca de 3 aviões que vinham de 3 cidades dos Estados Unidos e do Canadá e que paravam aqui e depois faziam a rotação para 3 cidades europeias, fazendo com que essa atração seja reforçada. Portanto, essa estrutura está a ponto e foi feita com o Aerogar, como com gestão pública. Não é gestão pública ou privada que tem a ver sim com aquilo que se conseguiu fazer, que foi valorizar o destino, arranjar operadores com eficácia e eficiência no âmbito das regras de contratação pública que acreditassem nestas operações e acreditaram, repare que os aviões estavam a chegar cheios dos Estados Unidos e do Canadá no inverno. E é bom lembrar, e todos se lembram, que a polémica que foi na primeira semana em que houve a situação de Covid, em que nós tínhamos a chegar um avião, tinha chegado um avião dos Estados Unidos e do Canadá completamente cheio, e a programação até ao verão estava completamente cheia, ou seja, temos mercado. Sim, a SATA ainda tentou, mas de facto a página tantas que os aviões vazios não se torna minimamente viável. Já não dava, e depois implicou restrições ao nível da entrada nos Estados Unidos, quer de entrada, quer de saída, que não permite, hoje não é viável essas operações, e, portanto, mas estão todas elas em condições, planeadas, calendarizadas e contratualizadas, para retomarem com a normalidade. Portanto, é uma esperança que não é esperança, é que está planeado retomar em fevereiro, se, obviamente, a situação de Covid se resolver até lá. Por isso, não é essa perspectiva. O turismo, o desafio do turismo não é um desafio à escala de ilha, não é um desafio à escala da região. É, neste momento, um desafio à escala mundial. É resolver este problema do Covid à escala mundial, que o turismo tem todas as condições de voltar aos níveis de crescimento que teve até agora. O que é que temos que fazer até lá? Apoiar as empresas do setor, que investiram, que apoiaram, confiaram no setor, a manter os seus postos de trabalho, a manter a sua estrutura produtiva neste período. Mas, independentemente disso, deixe-me só fazer esta pergunta muito direta. O Partido Socialista pondera, caso seja assim viável, até porque a Aerogar Civil das Lajes, a sua gestão é um ecossistema muito particular e único no enquadramento dos aeroportos dos Açores. Se aparecesse, por exemplo, uma ANA interessada em gerir aquele espaço, o PS ponderaria a sua concessão? É preciso ter cuidado com o que nós estamos a falar. Não podemos comprar
comparar com os outros aeroportos. Porque É um aeroporto militar, Aerogar é que não. exatamente. Sim. Ao contrário dos outros aeroportos, onde a concessão incluía a pista. Sim, as flores já ali também uma situação meio dúbia, mas uma realidade completamente Nas flores distinta. a SATA tem a gestão da Aerogar, a ANA tem a gestão da pista, mas também tem a ver com situações antigas militares. Exatamente. Mas o que quero dizer é que aqui o que nós estamos a falar da concessão é exclusivamente das passes da Aerogar. E não é neste momento a restrição. E inclusivamente este ano tinha preparado e estava a ter resultados, uma norma foi incluída no orçamento da região precisamente para criar um fundo de atração de rotas especificamente para a Ilha Terceira, e tinha uma norma nesse momento que estava a dar resultados e que estava a permitir esta criação e este aumento. Portanto, eu acho que se nós crescemos já estes valores com a gestão como está, não é por aí, não é essa o cerne da questão. As escalas técnicas, não vale a pena falar mais sobre isso? Não, as escalas técnicas não é a relevância do ponto de vista de economia. Nós temos que saber o que gera emprego e gera riqueza são as operações regulares. As operações regulares ou as operações que fazem desembarcar passageiros. Foi aquelas que fizeram que, como referi nos últimos 3 anos, tenham desembarcado. No último ano, face a 3 anos, mais de 72 mil passageiros no aeroporto das Lajes. E mais 11 mil, já agora, que também se fala, mais 11 mil passageiros em trânsito, que também havia em 2016, mas esse não é o mais relevante. Relevante é os passageiros que desembarcam, que ficam cá, que consomem os produtos cá, que geram rendimento cá, isso é que é o importante. E para terminar, o aeroporto e a Aerogar, quanto à centralidade, enfim, também tantas vezes falada daquela Aerogar civil e daquela infraestrutura, há alguma possibilidade de melhorar a operação da SATA Açores a partir da terceira, ou na terceira, ou isso é algo que neste momento satisfaz o Partido Socialista? Nunca satisfaz, atenção. Nunca nós estamos satisfeitos com o que temos. Quem estiver satisfeito com o que tem, não tem a ambição necessária para fazer mais e melhor. Nós temos consciência do caminho percorrido, deste grande crescimento dos passageiros nos últimos 3 anos na terceira, e a falar com todos os operadores turísticos, falar com todas as empresas, ver qual eram as perspectivas de 2020. 2020 era e estava a ser, nos primeiros meses, o melhor ano de sempre, tendo que 2019 foi o melhor ano de sempre. E as perspectivas de crescimento eram muito acentuadas, é retomar este caminho após o fim da pandemia, porque efetivamente o Covid-19 alterou completamente a lógica dos mercados turísticos e transporte aéreo. Vamos então até ao Porto da Praia da Vitória, outro dos temas que tem sido bandeira de praticamente todas as candidaturas nesta pré-campanha eleitoral, e não só, mas também, Porto da Praia da Vitória. Afinal, o que é que vamos ter ali? Vamos ter GNL, não vamos? Vamos ter um hub logístico, não vamos? Vamos ter uma nova reformulação do sistema de transportes e voltar a ter barcos a vir diretos do continente para a terceira, ou vamos continuar com o sistema de centralização de cabotagem marítima insular em São Miguel e depois uma distribuição interna articulada entre os diversos operadores que operam na região, passa a redundância, e vamos ou não vamos ter cais de cruzeiros do outro lado? Bem, vou tentar chegar. Em relação ao cais de cruzeiros, vamos ter, já foi anunciado que é esse o objetivo. Nós iniciámos agora a obra da ampliação do Porto de Pipas e da sua transformação, quer com a rampa Rorró, quer a adaptação para cruzeiros temáticos. E faz sentido então o investimento na praia? Se vamos ter este investimento em Angra? Eu penso que são mercados diferentes. Os cruzeiros temáticos têm uma determinada dimensão, um determinado impacto que se conciliou as questões ambientais com as questões de expansão do... Portanto, não há aqui uma duplicação de investimento? Em determinados mercados, sim, mas noutros mercados, não. Ou seja, o Porto de Pipas nunca poderá responder a cruzeiros de determinada dimensão. Porque teria um impacto brutal na paisagem da Baía e não era mínimo aceitável. Por isso mesmo, a praia tem condições para ter um porto de cruzeiros, é fundamental. Mas então o PS reconhece que a primeira promessa de cais de cruzeiros para Angra foi eventualmente mal pensada. O cais de cruzeiros para Angra... Em base a este impacto na Baía. Não, o que vamos falar, o cais de cruzeiros em Angra está a ser feito. Sim, mas não nas dimensões anunciadas há alguns anos atrás. Houve um reconhecimento que não seria a melhor opção. Temos que as palavras serem certas. O projeto que estava definido para o Porto de Pipas, que permite atracar cruzeiros e ter uma operação de cruzeiros, está a ser integralmente concretizado, como todas as entidades o reconhecem. Uma questão é nós querermos outro tamanho de cruzeiros que não são compatíveis com esta baía. E aí, porque isso está associado a uma outra questão que é bom a gente, porque as coisas têm lógica e estratégia. É isso que nós queremos perceber. Ou seja, nós não podemos avançar com um processo
de fazer, por exemplo, a concessão da exploração do terminal de cargas da Praia da Vitória, estando lá ao mesmo tempo barcos de passageiros. E por isso mesmo É incompatível. vai para o Mar Norte, não é? Para o Mar dos Americanos. Ou seja, se nós quisermos e queremos ter um desenvolvimento de Porto da Praia enquanto hub logístico, temos que tirar de lá o transporte de passageiros marítimo, porque não são necessariamente compatíveis. Isso será tudo, não é? Mesmo depois as operações sazonais interiores passarão para o outro lado. Para o outro lado, e passarão também para a Angra de Heroísmo, naquelas componentes, que a rampa Rorró permite a deslocação de veículos e atracar, como este ano aconteceu sem essa parte dos veículos, a parte do Grupo Central. Em relação a essa concessão e desenvolvimento do hub logístico de Porto da Praia, nós, nesta legislatura, cumprimos integralmente aquilo que tínhamos definido. E é bom que se fale exatamente com datas o que é feito. É assim, não se estica um dedo e faz um hub logístico e faz uma concessão do Porto. Foi necessário fazer um estudo de mercado, o business plan e a análise custo-benefício. Depois foi feito o plano de reordenamento portuário, seguidamente o estudo prévio, o projeto de base de engenharia para o terminal. Teve que ser alterada a legislação de concessão de portos, que passou para 75 anos para o mesmo ter competitividade a nível internacional. Isso foi feito com a alteração legislativa em novembro de 2018. Depois foi feito, já com base no estudo prévio, no projeto de base de engenharia e do plano de reordenamento do Porto, foi feito o estudo de impacto ambiental do Porto da Praia. Essa foi do conhecimento público e foi à discussão pública. A declaração de impacto ambiental foi dada a 25 de junho do ano passado. Ou seja, que foi concluído todo esse processo durante estes 3 anos. Depois foi concluído o caderno de encargos e o programa de concurso para a concessão e exploração do Porto da Praia da Vitória enquanto hub logístico. Este processo ficou concluído e foi feito em articulação com a Câmara de Comércio e Indústria de Angra dos Reis. Este processo ficou concluído em março de 2020, ou seja, em março deste ano, passando todas essas etapas que eram necessárias e fundamentais para o desenvolvimento deste projeto, ficou concluído o processo para o lançamento do concurso. Entretanto, surgiu a situação do Covid e a recessão internacional e, é bom dizer, a 29 de julho deste ano, o Governo, com a Câmara de Comércio e Indústria de Angra, que é parceiro neste projeto, decidiu aguardar até ao final do ano para o lançamento deste concurso, tendo em conta a evolução da situação macroeconómica internacional em termos de movimentação portuária e económica. Portanto, o objetivo será concessionar aquela infraestrutura à privada e depois o privado faz dela o que entender? O que entender, não. Respeitando o plano de reordenamento do Porto que está definido, respeitando o projeto de base de engenharia para o terminal de cargas, ou seja, não faz o que é, ou seja, é lançado o concurso público internacional, que está pronto. E há um caderno de encargos. É o caderno de encargos, tem que concorrer, tem a exploração do Porto durante 75 anos e desenvolve essa atividade na relação custo-benefício, que também foi feita no início, porque isso assentou num estudo de mercado. E daí resultará uma renda para a região, como é óbvio, não é? É a renda para a região nos termos da concessão e de que ficar definido pelas regras internacionais. Este processo ficou todo concluído em março deste ano e foi entendido entre o Governo e a Câmara de Comércio de Angra, que tem acompanhado o processo desde o princípio, que deveríamos aguardar por ultrapassar esta fase da situação mundial decorrente da recessão por via da pandemia para lançar o concurso internacional, que não fazia sentido lançar o concurso internacional no meio dessa situação de incerteza à escala mundial. E em termos de captagem insular, Dr. Sérgio Alvarado, eu gostava de falar um pouco... Dizem que já tiveram um barco a vir diretamente do continente, que agora não tem, que mas sobre essa matéria, eu acho que aí tem toda a razão. E então resolvemos isso. Tem toda a razão, mas nós temos que nos entender sobre esta matéria. Como sabem, as ligações marítimas de mercadoria inter-região e o continente é a primeira responsabilidade não do Governo Regional, mas do Governo da República. Segundo, o modelo definido é um modelo de liberalização com obrigação de toques em 5 portos por cada uma das companhias de 15 em 15 dias. É um modelo liberalizado. Nós não podemos, à segunda, quarta e sexta, defendermos a liberalização e não a intervenção do Governo, e à terças, quintas e sábados, quando o mercado não funciona e a liberalização não funciona por via da regulação normal do mercado, dizer então o Governo é que tem que intervir. Primeiro, isto é uma matéria de competência exclusiva de concessão, porque são ligações entre o continente e a região. O Governo Regional tem competência para as ligações dentro das ilhas, não tem para as ligações do abastecimento do continente à região. Isso é competência do Governo da República e de uma entidade reguladora nacional. Sim, mas já houve tempos em que havia um barco, enfim, foi até anunciado a determinada altura isso. Eu acho que tem que haver,
Mas isso temos que definir aqui dois modelos. Ou mantemos um modelo de liberalização ou passamos a um modelo de intervenção. Sim, neste momento há obrigações de toque, mas não há indemnizações compensatórias, ou seja, não é um serviço público. Sim, não é um serviço de compensação. Se queremos ir... No fundo, um acordo de cavalheiros com os operadores para que toquem nas Não, não é um acordo de cavalheiros. Os operadores só podem prestar esse serviço se assegurarem que tocam em cada porto de 15 em 15 dias, pelo menos. Então, apesar da liberalização, há uma obrigação. Mas essa é definida pelo Governo da República. Agora, eu acho que esse modelo deve ser revisto. Temos dois caminhos a seguir. Mas temos que ter todos coragem para saber o que é que queremos. Não podemos querer sol na eira e chuva no nabeiro. Muito bem. E então, quais são esses dois caminhos, na sua opinião? Se mantém a lógica de liberalização ou introduz uma lógica de regulamentação pública na prestação de serviço. Sim, e aí ninguém pode acusar o Governo de estar a propor um aumento de despesas, seja de outra pessoa qualquer. Mas isso é que não se pode dizer que a solução para todos é a liberalização, a privatização, é a liberalização e o mercado a funcionar, e depois, quando o mercado funciona, dizer, afinal, o mercado não funciona bem. Mas há de facto aqui, começou por dizer que conhecer razão aos empresários. Há aos empresários e a qualquer um de nós. E depois há de facto um serviço que não está a funcionar. E há um outro aspecto que é importante, que há um certo entendimento entre as diversas empresas que prestam este serviço de navegação. Cartel, entre aspas, aqui, cartel não é a palavra certa. Não é essa a palavra de maneira nenhuma. Entendimento entre mas é um entendimento entre eles que reduz um bocado a concorrência, que era a lógica do mercado liberalizado. A questão do mercado liberalizado era a concorrência. E, portanto, se há um entendimento entre os vários concorrentes, distorce um pouco a concorrência. E na prática porque continua a haver 3 operadoras a viajar, não é? Depois fazem uma rotatividade. Isso acho que é um aspecto que deve ser substancialmente melhorado. Muito bem. Mas para melhorar é preciso ter entendimento do que é que queremos. Se queremos. Isso assenta numa decisão. Está a utilizar muito isso, deixa-me perguntar, um entendimento social, um entendimento político? Primeiro é uma decisão do Governo da República, não é do Governo Regional. O Governo Regional o Governo pode dá o aporte. Agora, não se pode querer, e muitas vezes os intervenientes nesta matéria querem as duas coisas. Porque a partir do momento em que se introduz nesta matéria obrigações públicas, as obrigações públicas estão a desregular o mercado e têm que ser pagas. Neste momento, essa operação é feita sem subsidiação. Sem qualquer subsidiação, por parte do Governo da República. O Governo da República, ao introduzir outras obrigações, tem que definir, como há no transporte aéreo, são obrigados a fazer isto, e tem que ter essa contrapartida. Tem que ser o mercado a analisar. Mas o mercado tem que ser nessa área mais concorrencial. E nós temos que ter a coragem de identificar onde é que temos mercado. Quase no fim, Dr. Sérgio Ávila, há aqui um tema que obviamente não lhe posso deixar de perguntar, até porque estarão todos à espera quase desta pergunta. E a radioterapia na terceira? A radioterapia na terceira eu acho que é uma questão que deve ser falada com toda a seriedade e objetividade. Nós em primeiro lugar, não devemos fazer ninguém, deve fazer da radioterapia um assunto e uma bandeira de disputa político-partidária. O fundamental, e nós temos provado, penso que este Governo tem provado neste período da pandemia, que a saúde dos texeirenses é o principal bem. E pela saúde dos texeirenses vamos defender tudo, contra tudo e contra todos quando for necessário. E fizemos isso. Fizemos isso neste período e vamos continuar a fazer. Agora, o que eu digo sobre esta matéria é que a solução deve ser a solução que salvaguarda, primeiro, o bem-estar dos doentes. Em segundo lugar, a melhor solução válida para a proteção da saúde das pessoas. A solução que seja técnica e cientificamente comprovada que seja a melhor. Mas então talvez temos que voltar atrás, doutor. Porque é que foi feito aqui um bunker e depois dele estar feito, se ter gasto o dinheiro que se gastou nele, se foi fazer outro investimento em São Miguel? É isso que se calhar as pessoas não percebem e que se calhar nunca foi bem explicado. É porque parte-se do princípio que se gastou 2 vezes para fazer uma coisa que não era necessária porque já existia aqui. Não, o facto... E depois geram-se as tais mas a questão colocava-se ao contrário. Se não fizessem um bunker, estariam neste momento a dizer não fizeram as instalações físicas porque não querem ter. Seria ao contrário. Se não se construísse as instalações então, como está a dizer que o PS quer um serviço de radioterapia na terceira quando ele for seguro efetivamente. O PS quer que os doentes oncológicos, que é um drama muito sério, familiar, pessoal, tenham assegurados o melhor tratamento, o tratamento mais seguro do ponto de vista técnico e científico e o seu melhor bem-estar nessa fase muito difícil da sua vida e das suas famílias.
Mas há uma obrigação da empresa que ficou com o espaço de abrir aquele espaço. E obviamente que se conseguir fazer o mais próximo das suas habitações, melhor é. Bastante melhor, sim. Melhor é. E portanto não é uma questão nada financeira, porque os investimentos estão feitos, os equipamentos estão feitos, é questão, e o Governo está sempre disponível para verificar técnica e cientificamente, e estas questões evoluem com o tempo, daí a aposta no investimento que foi feito, de a garantia que é o melhor tratamento para combater esta doença. E o que eu solicito, que nós solicitamos em nome, há N temas que devem ser discutidos e de bandeiras políticas e partidárias e de opções. Acho que quando está em causa a saúde, a proteção na saúde, a garantia da melhor solução técnica para a saúde e tratamento num momento muito difícil da vida das pessoas, não deve ser por essas disputas partidárias originar esta análise. Muito bem, esta análise deve ser rigorosa, deve ser rigorosa, mas há perguntas que as pessoas querem ver esclarecidas, como sabe e como imagina. Há ou não um contrato com a empresa Quadrantes que a obriga a abrir um polo de radioterapia na Terceira? E se a empresa essa semana disse que não, vai ou não sofrer penalizações por isso? Não, a questão... Por exemplo, é uma pergunta perfeitamente legítima e que muita gente coloca. Esta questão está a ser tratada. Agora, o que o Governo quer assegurar é que se for tratado na Terceira, e não há da parte do Governo, não há nenhuma questão em relação a ser tratado na Terceira, ser tratado noutro sítio. Tem que ser tratado onde lhe dê um doente oncológico que está a fazer um desafio entre a vida e a morte. Está a fazer um desafio entre a vida e a morte. E o que nós temos que assegurar é que seja tratado com as melhores condições, com as condições mais seguras em termos de seu bem-estar e da sua família e científica e tecnicamente as melhores condições. Tudo certo. Mas de todas as formas, que pôs em causa a falta de doentes na Terceira foi o próprio líder parlamentar do PS, Francisco Sousa, que disse que não é casuística. Não vamos, é daí que suscita não vamos ser, nessas matérias ninguém deve ser populista. E ninguém deve estar a introduzir questões para entrar no sentimento das pessoas sem fazer a análise rigorosa científica do seu bem-estar. E isto é que é o mais importante. E da parte do Governo dos Açores deve-se, primeiro, esses tratamentos devem ser o mais próximo possível do sítio onde as pessoas estão, preferencialmente até no limite em cada ilha. Não é essa uma questão de investimento, até porque na Terceira o investimento está feito, mas desde que seja salvaguardado na plena consciência que cada pessoa que está a fazer esse tratamento está a fazer o melhor, o mais seguro e o cientificamente melhor para combater esta que pode ser a luta da sua vida. Muito bem. E isso é que deve estar sempre salvaguardado acima de tudo. Garantidamente, e isso é, acho que transversal a qualquer ser humano, enfim, a não ser de facto algum caso mais dramático. Soutor, estamos mesmo no fim, obviamente outros temas haveriam para podermos aqui discutir, como também já falamos, a partir da manhã iniciamos um conjunto de debates onde o Partido Socialista terá a oportunidade de participar em 4 com todos os outros, ou com muitos dos outros concorrentes pela Ilha Terceira. Deixava-lhe estes 2 minutos finais para algum tópico que considere fundamental revelar e no qual não tínhamos tocado ao longo desta conversa e, no fundo, também cativar aqueles que nos ouvem que ainda possam ter alguma dúvida na bondade do projeto socialista para os próximos 4 anos em defesa da Terceira. Nós enfrentámos ao longo deste ano desafios à escala regional, mas também que ainda se enfrenta à escala nacional e mundial, que ninguém estava preparado. Vivemos uma nova realidade. A consciência que temos plena é que tudo fizemos no limite dos nossos recursos, no limite e ultrapassando muitas vezes, como sabem, o limite das nossas competências para proteger os terceirenses na sua saúde, no seu emprego, no seu rendimento disponível. Queremos dar continuidade a este esforço, assente no orgulho daquilo que fizemos, mas particularmente valorizando sempre aquilo que falta fazer. Olhamos para a realidade do presente como uma caminhada do que fizemos, mas essencialmente um incentivo para o que falta fazer, para que aqueles que ainda estão desempregados tenham solução de emprego, para aqueles que não se sentem com um emprego estável tenham melhor estabilidade do seu emprego, mais bem remunerado. É esse o caminho que queremos continuar, reforçando a estratégia que desenvolvemos nas diversas áreas e que deu os resultados que deu e que hoje em dia tem que ser conciliado precisamente com esta nova agenda e com este novo desafio que nos foi colocado pela pandemia. É isto que nos une, é isto que nos move. Enfrentar
as dificuldades, enfrentar as adversidades com realismo e sempre com a consciência de que se pode fazer sempre mais e melhor, mas aquilo que temos feito a cada momento é aquilo que acreditamos que tem sido o melhor no desenvolvimento da nossa ilha e da nossa região. É este o desafio que continuamos com a mesma energia do primeiro dia e com a mesma vontade para enfrentar novos desafios e para vencer novos desafios. Muito obrigado, Dr. Sérgio Ávila, por estes minutos que dispensou à Voz da Terceira e aos adeptos da Ilha Terceira. Vamos nos encontrar com certeza ao longo dos próximos dias. Foi a última entrevista aos cabeças de lista pelos diversos partidos e coligações que concorrem às regionais de 25 de outubro. A partir de amanhã iniciamos um ciclo de debates a 3, todos os dias até ao último dia de campanha. No último dia de campanha não será um debate a 3, será, enfim, com todas as forças políticas concorrentes, será a 23 de outubro. A todos, continuação de uma ótima tarde de domingo. Eleições Regionais 2020. A entrevista.